Olá, senhoras, olá, senhores. Tudo pizza por aí? Tudo pizza sempre, né? Não pode ser muito, porque pizza engorda muito, mas é muito bom. Então, senhores, eu sou o Dimas Vilaça, a gente se vê sempre. Nessa parte aí dos nossos encontros, nós estamos trabalhando o conteúdo de física da sua ementa. Nós já trabalhamos, eu trabalho também com química, biologia, anatomia, bioquímica, fisiologia, enfim, né? Com a área de ciências, a gente trabalha aqui com o pessoal do EAD, que, aliás, nos dá um grande suporte. Bom, nessa parte, nós estamos vendo agora, trabalhando essa física, os princípios aí de impulso, trabalhando Arquimedes, densidade, e um exercício muito bonito, muito inteligente, que aparece aqui, que nós já vamos trabalhar. Os meninos estão botando aí para você, nós vamos começar a lê-lo para fazer a interpretação, porque ele é, na verdade, um exercício de interpretação. Um garoto, na tentativa de entender o funcionamento dos submarinos, o submarino, ele funciona basicamente, se pedir uma analogia, com um tubarão. Eu não sei se você sabe, mas os peixes cartilaginosos, tubarões, cações, raias, eles não têm a chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que é comum em todos os peixes ósseos, numa tainha, numa sardinha, por exemplo. Essa bexiga natatória é um órgão que está conectado ao sistema circulatório dos peixes ósseos. Então, o peixe ósseo, ele consegue subir e descer. A gente fala 3 eixos. No eixo Y, o peixe ósseo, simplesmente, ele quer subir, ele tira gás do sangue, coloca na bexiga, fica menos denso, olha aí, e flutua. Ele quer submergir, ele tira os gases da bexiga, joga no sistema circulatório, fica mais denso que a água, exercício que nós fizemos anteriormente, aprofunda. O tubarão não consegue. Um tubarão, por exemplo, se a vítima está aqui e ele aqui, ele não consegue traçar uma trajetória direta fazendo isso. Ó. Olha só, ele vai dando voltas em torno da vítima, você já deve ter observado. O tubarão se locomove bem no eixo, no Y não. Ele se locomove bem no eixo X e no Z, tridimensionalmente. Tanto é que se você olhar no aquário, o peixinho, ele consegue fazer movimento nas 3 dimensões. Subir e descer no aquário, subir e descer, né, no eixo Y, é a função dessa bexiga natatória. Os submarinos são estruturados assim, eles têm tanques laterais, de uma forma bem simplória, tem tanques laterais, com o lastro, que é a água, ele abre as comportas, a água entra, ele fica mais denso, ele submerge. Aí ele liga os motores de propulsão e tem lá os sistemas para guiar. Ele quer subir, ele injeta ar comprimido nas comportas, fica menos denso e sobe. Então, veja bem, a questão é basicamente essa. O garoto está interpretando, podia ser uma questão aí de uma feira de ciência, baseado, né, em como é que funciona um submarino. A ideia foi estruturado no mecanismo dos peixes ósseos. O tubarão não tem a bexiga natatória, né? Então, o tubarão vai ter que dar voltas. O peixe ósseo sobe e desce, vai para frente, para os lados do tubarão, ele não consegue se locomover no eixo Y. Ah, mas como é que o tubarão compensa? Bom, ele tem o esqueleto dele é cartilagem, menos denso do que o osso, e o fígado é rico em óleos. Então, o moleque está trabalhando aí, um experimento daria um belo trabalho com a feira de ciência. Então, do submarino, baseado nos peixes ósseos, né? Bom, resolve realizar uma experiência. Para isso, utilizou um aquário com água. Ó. Um recipiente cilíndrico, a dica está aqui, vai ser o modelo do submarino, de vidro com uma tampa rosqueada. Ó, esse vai ser o modelo do submarino, o recipiente cilíndrico, que fecha hermeticamente, Hermes, né? E uma quantidade de areia. Ele vai precisar aumentar a densidade do cilindro. Inicialmente, o garoto fechou bem o recipiente vazio e colocou no fundo do aquário. O que você acha que aconteceu? Como dentro do vidro tem ar, a densidade é menor, vai subir, como nos exemplos anteriores. Como o recipiente estava vazio, baixa densidade, percebeu que o mesmo subiu acelerado. Ó, entendeu? Seria como se tivesse jogado ar condicionado, ar comprimido nos tanques laterais do submarino, até flutuar na superfície. Logo após, foi colocando aos poucos areia no recipiente. Ó, ele vai colocar areia para quê? Para aumentar a densidade. Fechando e repetindo o experimento. Isso é testar. Inteligente o menino. Até conseguir que o recipiente ficasse completamente submerso. A dica está aqui. Se o recipiente ficou completamente submerso, a densidade do recipiente agora é igual à densidade da água. Ó. A densidade da água é 1, ele vai te dar. Então, essa é a ideia.
Quando o recipiente ficar completamente submerso, a densidade dele é igual à densidade da água. Ah, mas se fosse maior, ele iria para o fundo. Ele não diz que ele foi para o fundo, fica esperto. Ele diz que ele ficou completamente submerso. Então a densidade da água e do recipiente agora são iguais, porque o menino, colocou areia. Tranquilo. Com base nos dados, calcule a quantidade de areia em gramas que foi necessária para atingir essa condição de equilíbrio. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ele nos dá o diâmetro do recipiente. Ó. Então, vamos fazer assim, vamos puxar uma tela nova, se precisar aqui a gente volta, tá? Para a gente trabalhar. Então, nós temos o diâmetro do recipiente, que é 8, olha bem, a altura, que é 10, a massa do recipiente, que é 180, a densidade da água, 1, e o π, manda calcular o π com o valor de 3, para simplificar os cálculos, afinal de contas, não é uma prova de matemática, ver se você sabe raciocinar. Então, vamos lá? Vamos. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma tela nova e vamos colocar agora, vamos primeiro calcular nesse recipiente, ó, a densidade que precisa chegar. Ele tem que chegar, o recipiente, numa densidade igual à da água, 1 grama por centímetro cúbico. Como é que eu vou calcular a densidade desse recipiente? Bom, a densidade do recipiente é massa sobre volume. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o volume, porque a densidade eu já tenho, vai ter que ser igual à da água. Se eu calcular o volume, eu vou chegar na massa. Tu entendeu? Eu tenho a densidade. Ó, se eu acho o volume, como é que eu acho esse volume? Vamos lá? Então, tá aqui o recipiente, ó. É um cilindro simulando o submarino. A base é uma circunferência, não esquece disso, ó. E aqui a outra abertura, que tem lá a tampa hermeticamente fechada, como ele fala. Ele nos diz que o diâmetro, ó, da circunferência da base, o diâmetro D, é igual a quanto ele falou? 8 centímetros, não foi isso? Então, se foi 8 centímetros, ó, o diâmetro, então esse é o diâmetro. O que eu quero é o raio. O raio vai ser igual a 4 centímetros. E nos diz que a altura H, ó, desse recipiente é igual a 10 centímetros. Você sabe, lá das nossas aulas anteriores, você sabe que a área de um cilindro como esse, ó, ou melhor, vamos calcular o volume já. Vamos calcular o volume, ó. Vamos calcular o volume do cilindro, ele vai ser igual à área, depois a gente calcula a área da base. A área da base multiplicado pela altura. A área da base nós vamos calcular como sendo, então, a área da base igual a πr ao quadrado. Bom, então, a área da base é igual a π, que ele manda a gente calcular como 3, ótimo. O raio, ó, que foi o diâmetro pela metade, que é 4 elevado ao quadrado. Então, nós temos que a área da base é igual a 3 vezes 16, que vai dar 3 vezes 16, 48 centímetros, ele está dando em centímetros quadrados, é uma área. Agora sim, ó, nós voltamos nessa equação aqui, ó. Agora nós calculamos o volume, vamos lá? Calculando agora o volume do cilindro, ó, do nosso cilindro aqui. Como é que eu calculo? Área da base vezes altura. Então, o volume do cilindro é 48, ó, a área da base vezes a altura fornecida. Altura, 10 centímetros. Ó, então, o volume do nosso cilindro é igual a 480 centímetros cúbicos, né? Na verdade, ó, vamos lá? Centímetros cúbicos, porque nós estamos falando de volume. Então, nós temos o dado mais importante. Com o volume, nós voltamos aqui, ó. Nós temos a densidade, ela tem que ser igual à da água. Nós temos o volume, a gente vai encontrar a massa. Então, ó, cálculo final, partindo
a massa desse cilindro para que ele submerja, mas não vá para o fundo, densidade igual a da água, vai ser igual. Vem aqui, ó, massa, joga o V para lá multiplicando, ó. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. Ou seja, a massa desse cilindro tem que ser igual à densidade, que é igual à densidade da água. Olha aqui. Porque ele tem que ficar submerso. Então, é 1. Que multiplica o volume, que é 480 centímetros cúbicos. Ou seja, a massa desse cilindro é igual a 480 gramas. Agora, presta bem atenção. Aí você vai lá, tem essa alternativa, é a primeira, você mais que perdeu o problema. Claro, ele não te perguntou qual era a massa total do cilindro, ele perguntou quanta areia você colocou. E se você percebeu, ele diz que a massa desse cilindro era 180 gramas. Então, se a massa total, ó, cilindro, a massa do cilindro mais a massa de areia é igual a 480, foi o que nós chegamos, qual é a massa de areia que eu coloquei? 480 menos a massa do cilindro, ou seja, 480 menos a massa do cilindro, que é 180, a resposta. A massa de areia que o garoto colocou igual 300 gramas. Tranquilo? Muito inteligente, né? Aqui acho que ele explorou totalmente todas as possibilidades de trabalhar com a densidade. Muito bem estruturado, eu sugiro que você refaça, né? Então tá bom. Vamos voltar lá só para a gente ver se a alternativa tem essa alternativa mesmo. Então, ó, vou apagar para a gente poder retornar. Retornando, então ele diz isso, letra, ó, tranquilo, letra B, 300. Então, ó, a massa em gramas para atingir. Veja que o truque todo estava aqui, ó, quer ver? Ó, 180. Quando isso chegou em 480, era a massa 180 mais a massa de areia. Então, tu teve que dividir. Perfeito? Perfeito. Vamos para frente, meninos? Vamos para frente, então. Então, nós já vimos agora esse daí, vamos ver agora mais um probleminha. Esse também é um problema excelente, tá? Nesse problema que nós estamos trabalhando aí agora, você está vendo aí na sua telinha, é um exercício que ele vai empregar, né? Vamos dar uma checada. Ele está trabalhando, lembra, coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação superficial. Aqui eles exploram o coeficiente de dilatação superficial, que é aquela coisa. Quando você aquece o metal, a tendência é que ele vá dilatar. Existem muitos problemas mecânicos, às vezes, em equipamentos baseados nisso. Por isso que se procura trabalhar com metais mais nobres, que tem um coeficiente de dilatação menor, né? Isso é um problema grande quando você está trabalhando com esfera, com rolamentos e tal, mas dá uma olhadinha. Então, ele fala assim no nosso probleminha aí, ó. Ele diz que um técnico em mecânica recebeu a informação que uma placa metálica de área igual a 250 centímetros quadrados, é a área, para análise no laboratório especializado retornar. Os resultados da análise estão aqui. Tranquilo? Essa placa estava escrita na tabela. De acordo com os dados da tabela, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de dilatação, o que ele quer? O coeficiente de dilatação superficial na escala centígrada do material que compõe a placa vale. Bom, a primeira coisa é você recordar lá de trás, ó, que a formulinha que a gente usa aqui é ΔS igual a S0. S0 é a área inicial, sempre. O ΔS é a variação, que multiplica beta. Esse é o coeficiente que ele está pedindo, ó, o beta. Ó. Se fosse, por exemplo, uma dilatação linear, ele botaria o alfa. O beta é sempre igual a 2 alfa. Se fosse uma volumétrica, seria o gama. O gama é sempre igual a 3 alfas. Então, aqui na verdade ficou fácil, porque a formulinha é muito parecida para os três casos, ó, que multiplica a delta θ, que é a variação de temperatura. Então, observe comigo que o que nós temos aí, agora vamos com bastante calma, que vai ter que fazer uma transformação. Se fosse, por exemplo, linear, ficaria ΔL igual a S0, que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Se fosse volumétrica, seria ΔV igual ao inicial,
o V inicial, que multiplica gama, que multiplica delta teta. Então, o coeficiente alfa, beta ou gama, ou ele te fornece ou ele te dá condições de fornecer. Então, nós vamos aplicar. Primeira coisa, então, tentando trabalhar a formulinha, nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Ó. Então, ΔS, o ΔS você tem, ó, é a medida final menos a medida inicial, que é 251, ó, menos 250. Então, você já sabe que o ΔS é 1. Ó, é a variação de 251 menos 250. Tá, igual, esse é o ΔS. A área inicial, medida inicial, que era 250. Ó, que multiplica, deixa eu dar uma apagadinha aqui para a gente ganhar tempo, ó, que multiplica o que nós procuramos, o coeficiente de dilatação, que multiplica o beta, que multiplica o ΔT. O ΔT, ele deu uma enroladinha, porque ele te deu as temperaturas na escala Fahrenheit. Então, você vai ter que fazer a transformação. É o único trabalho que você vai ter. Então, para calcular o ΔT. Calculando o ΔT, nós vamos lembrar da formulinha aqui, ó. Quando você quer passar de Fahrenheit para centígrado, você usa centígrado é igual a 5 sobre 9 de F menos 32. Eu acho que é o jeito mais fácil de trabalhar. Bom, fazendo a primeira variação. Então, qual é a temperatura que nós temos no início? Ó, 32. Então, vamos traduzir para Celsius. Vai ficar C igual a 5 nonos, ó, de F, 32, aqui, ó, menos 32 da fórmula. Isso aqui vai dar zero. Então, é claro que a temperatura inicial era 0 grau, na escala centígrada. A temperatura final, nós temos que calcular esse ΔT. De novo, C é igual a 5 sobre 9 de F, que é a temperatura final. A temperatura final é 212, ó, menos 32. Fazendo os cálculos, o C vai ser igual, ó, menos 32, a 180, ó, vezes 5 dividido por 9. 180 vezes 5, então, ó, 180 vezes 5 dá 900, dividido por 9 deu 100 graus. Então, 100 na Celsius. Então, nós temos a temperatura final, ó, aqui, 100 graus na Celsius. Então, o nosso ΔT vai ser 100 menos 0. É final, delta é final menos inicial, deu 100. Fazendo as substituições, nós encontramos então agora assim, ó, que 1 é igual, estamos aqui, ó, a 250, que era o inicial, que multiplica a beta, vai ficar muito curtinho, deixa eu apagar e fazer mais para cá. Fazer aqui, ó, para a gente acompanhar. Ó, às vezes falta espaço, né? Mas vamos lá, então, ó, 1 é igual aqui a 250, que multiplica beta, que é o que nós precisamos, que multiplica 100. Ó, que é essa variação. Tranquilo? Então tá tranquilo. Muito bom. Então, o nosso beta vai ficar, ó, 250 que multiplica 100, né? 250 que multiplica 100 vai dar 2.500, 25.000, né? Então, 1, ó, dividido, ó, isto vezes isso, 25.000. Coloca 25 vezes 10 a terceira, ó, é igual a beta. Cálculo final, para nós podermos trabalhar mais tranquilos. O beta, ó, beta é igual a 1 dividido, ó, 25 vezes 10 a terceira. Coloca 2,5 vezes 10 a quarta. 1 dividido por 2,5 vai dar para você 1 por 2,5 dá 0,4. Então, beta, ó, vai ser 0,4, aqui, ó, 1 por 2,5, vezes
10 a menos 4. Por quê, Dimas? Porque você está subindo com isso aqui. Aqui é 10 a mais 4, tu subiu, foi para 10 a menos 4. Que seria, na verdade, 4 vezes 10 a menos 5. Então, chegamos, ó. Aqui, então, 4 vezes 10 a menos 5. A nossa resposta é a letra C. Você conseguiu perceber? Que exercício interessante. Então, mas tudo saiu da nossa equaçãozinha básica aqui, ó. Lembre-se dela, ó, que ela pode ser aplicada tanto para dilatação linear, seria ΔL, L inicial, que multiplica alfa vezes ΔT, para a nossa aqui, a superficial, ΔS igual a S0, que multiplica beta vezes ΔT, ou se fosse uma volumétrica, ΔV, volume inicial, que multiplica gama, que multiplica ΔT. Só vai mudar o coeficiente. Normalmente ele fornece, aqui ele pediu para calcular, né? Fica ligado nos cálculos, que foi a única parte aí que deu um trabalhinho, especialmente aqui na transformação, né? Ó. 25 vezes 10 a terceira, a gente passou para 2,5 vezes 10 a quarta, dividiu 1 por 2,5, deu 0,4. Olha aí, 1 por 2,5 deu 0,4. Então, 0,4 vezes 10 a menos 4. Por que 10 a menos 4? Porque esse 10 a 4 subiu, mudou o sinal. Tranquilo? Eu gostei bastante desse exercício. Tente repeti-lo. Sem dúvida, a alternativa a letra C, muito bem formulado, tá? Então tá, vamos dar mais uma passadinha, né? Agora, esse foi o 5, tá aí. Marcamos então a letra C, ó, tranquilo, né? Só para constar. E vamos para frente. Bom, meninos, aqui uma questão agora de gases, né? Equação geral dos gases, uma questão básica. Bom, veja o seguinte, 6. Ao estudar as transformações termodinâmicas, um aluno lê a seguinte anotação em um livro: P1V1 sobre T1 ou PO-VO sobre TO igual a P2V2 sobre T2. Né? Claro, você, equação geral dos gases perfeitos. Observe, entretanto, que ele vai questionar só na teoria mesmo. Ó. Então, ele fala, onde P0 e PF são as pressões iniciais e finais, V0 ou VI e VF, volumes finais iniciais, e T0 e TF, temperaturas iniciais e finais de uma amostra de um gás ideal. Te liga aí, ó. O que é o gás ideal? É aquele que segue essas leis, que segue essa equação. Qual é a condição para esse gás chamado de gás ideal? Quando tu tem uma temperatura muito alta e uma pressão muito baixa. Um gás em condições normais, normalmente, a temperatura ambiente e tal, não vai seguir essa lei na íntegra. Mas no exercício ele vai citar, o gás é ideal, está seguindo a lei dos gases. Tranquilo. Então tá. Se refere, olha, se ele tivesse colocado assim, ficaria mais fácil para você, ó. PI, VI sobre TI. Ah, lembrar que o T, em Kelvin, não fala grau Kelvin porque não existe, tá? Então, sempre que ele der na escala centígrada, você faz temperatura Kelvin, absoluta, científica, igual a temperatura centígrada, mais 273. E não coloca o zerinho do lado, não tem grau Kelvin. A centígrada porque é escala graduada de 0 a 100. Tá. Então, se ele fizesse assim, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, ou PF, VF sobre TF, você entenderia melhor, que é o mesmo gás. Então, são amostras, é o mesmo gás submetido a condições diferentes. Né? Então, melhor resposta, a uma amostra, é isso mesmo, a uma amostra de um gás ideal. Letra B, ó. Amostras diferentes de gás, não, ó, é o mesmo gás. Estava no início, a 1 atm ocupava 5 litros, a temperatura era 100 Kelvin. Aí você aumenta a temperatura para 200 Kelvin, o volume dobra, qual é a pressão? Só botar, isolar o P. Né? Ou isolar o F, ou isolar o T, o que ele estiver pedindo. Mas, teoricamente, é isso daí. É uma amostra, é a mesma amostra de um gás ideal, ou seja, um gás que se comporta segundo a lei geral dos gases perfeitos. Tranquilo? Bom, meninos, vamos dar mais um tempinho. Tomar mais uma aguinha, né, que a coisa está melhorando bastante aí, já estamos com a proa totalmente apontada para o norte, já está na hora da gente chegar e pegar essa prova e detonar com ela, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Beijo grande, fiquem com Deus, a gente volta já, é VaptVupt.
Tchau.